Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive. Olha pro teu irmão e fala assim: você é importante, meu irmão. Fala assim, ó, o próprio Filho de Deus deu a vida dele por você. Diga glória a Deus. Quero ouvir todo mundo bem bonito assim, ó. Olha pro irmão assim, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho do valor que você tem. Ele está em você, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexplicáveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito se move em você. Canta pro teu irmão, aponta pra ele. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Vocês lá em cima nas palmas, junto com a guitarra. Vamos lá. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Canta pro teu irmão. Você tem um valor, O Espírito Santo se move em você. você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Diga glória a Deus. E vamos aplaudir a Jesus. Bem forte. Oh, glória a Deus. Pai, estou aqui, Senhor, diante do teu altar. A igreja está aqui comigo. E nós queremos, meu Deus amado, ouvir a tua voz. Fala conosco. Pai, que todos que estão aqui, todos em todos os lugares que vão receber essa palavra, sejam muito abençoados em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus. E vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Amigos de todo o Brasil, de todos os lugares aonde esse culto vai chegar, que a graça de Deus seja com você em nome de Jesus. Nós estamos transmitindo aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Taubaté, aqui no estado de São Paulo.
E hoje, com alegria, eu tenho a certeza que Deus trouxe você a essa programação para você ouvir uma palavra, um recado de Deus que vai abençoar a sua vida. Amém? Você que sintonizou agora, fica comigo. Vai valer a pena. Deus vai te abençoar. Amém? O pessoal que está aqui na igreja está na fé, né, meus irmãos? Quem vai sair daqui abençoado? Esses dias, irmãos, eu tenho falado aqui com a igreja sobre um ministério que Deus nos deu e que nós não podemos desprezar, irmão. Nós não podemos desprezar. A Bíblia fala lá em Apocalipse 5, versículo 10, que Deus nos fez reis e sacerdotes e que nós reinaremos sobre a terra. Deus espera que nós reinemos. Amém? Agora, o que é reinar? Reinar, olhe para mim, por favor, toda a igreja. Reinar no reino de Deus é servir a Deus. Eu tenho citado esses dias aqui também Mateus 20, 25. Mateus 20, 25, o Senhor Jesus, ele diz que no mundo, os príncipes, os reis da terra, eles reinam com o objetivo, eles governam com o objetivo de oprimir. Eles têm autoridade, então eles mandam, eles pisam. Olha só o que Jesus fala, ó, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Então, no mundo, os gentios dominam. E o que ele diz mais? E os grandes exercem autoridade. Então, os grandes desse mundo, os reis desse mundo, os governadores desse mundo, eles querem mandar, querem ter autoridade. Amém? No reino de Deus, não. Jesus fala no versículo 26, ele diz assim, não será assim entre vós. Conosco é diferente. Como é que funciona com a gente? Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Versículo de número 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. E aí o Senhor fala dele próprio. Ele termina dizendo assim, ó, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Senhor Jesus, que é rei, que era rei, ele estava aqui nesse mundo servindo. No reino de Deus, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Mas para quê? Para servir a Deus. Amém? Para fazer a vontade de Deus. E como nós fazemos isso? Servindo ao próximo. Nunca se esqueça disso. Amém? E lembrando que o nosso serviço é para a honra e para a glória do nosso... Nós somos reis e sacerdotes. Mas o nosso reinado e sacerdócio é para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz assim, Apocalipse 1, 6, eles vão colocar ali para mim, diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, não é para mim, para os meus objetivos, é para Deus e seu Pai, a Ele, não é a mim, nem a você, nem a homem algum, a Ele, glória e poder para todos sempre, vocês. Glória e poder para todos sempre. Amém. Nunca se esqueça disso. Nós temos que reinar para a glória de Deus. Temos que entender que o nosso objetivo é servir a Deus. E o que acontece quando um rei deixa de servir a Deus? Quando ele deixa de servir a Deus, ele vai cair. Ele vai se perder. Eu comecei há algumas semanas a falar sobre o rei Salomão. Lá em Apocalipse, ó, lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 3, eu não vou estudar isso aqui de novo, só quero mostrar rapidinho. Deus pediu uma coisa para Salomão. Primeiro livro dos reis, capítulo 3. A Bíblia fala lá no capítulo 3, no versículo 3, que Salomão amava ao Senhor. Está escrito, e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Salomão era um jovem rei. O pai dele, o grande rei Davi, havia partido e agora, irmão, ficou nas mãos dele a responsabilidade de cuidar do povo de Deus. E ele estava meio assim, meio perdido. Então, o que ele fez? Ele amava a Deus, ele subiu num monte muito alto, isso está lá no versículo 4. Ele foi lá em Gibeão, porque aquele era o alto grande, e a Bíblia diz que ele fez 1000 holocaustos naquele altar. Ele queria chamar a atenção de Deus. Ele queria que Deus olhasse para ele. Então ele fez um grande sacrifício, uma grande oferta, mostrando a Deus o amor dele. Quem ama, irmão, quem ama fala, quem ama demonstra o amor que sente. E naquela noite, a Bíblia fala no versículo 5, que o Senhor Deus falou com Salomão em sonhos, lá em Gibeão. E Deus disse para ele, pede o que queres que eu te faça. Então Salomão começou a falar, Senhor, eu me sinto como uma criança. Eu não sei entrar, não sei como sair, o teu povo é muito grande e o Senhor me deu a responsabilidade de reinar sobre o teu povo.
Aí ele fala, Senhor, dá ao teu servo um coração entendido, sábio, para que eu possa julgar esse grande povo. E o versículo 10 diz que aquilo pareceu bem aos olhos do Senhor. E no versículo 11, Deus disse para ele, visto que pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, versículo de número 12, Deus diz para ele, fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido. Aí ele fala, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual não se levantará. Irmão, para Deus, eu já falei isso aqui, mas deixa eu repetir, porque isso é bênção para você. Para Deus dar a você a sabedoria que você precisa é muito fácil. Você tem agora um novo desafio nas mãos. Você trabalhou a vida toda num determinado serviço e agora você está indo para um outro serviço. E você está meio perdido. Você, e agora? Como é que eu faço? Lugar novo, gente nova. Eu não sei se eu vou ter capacidade. Irmão, é só você amar a Deus. O segredo é esse. Ame a Deus. Ande nos estatutos. Ande na palavra de Deus. Deus vai te dar toda a sabedoria. Ele vai dar sabedoria para você, irmão, que você não imagina que você tem. Daqui a pouco a coisa vai estar fluindo de tal forma que você vai olhar no espelho e vai falar, mas será que sou eu mesmo? Porque eu estou muito inteligente, mas isso, lembra, é para a glória de Deus. Deus disse, eu vou te dar o que você pediu e vou dar até o que você não pediu. O versículo de número 13, Deus diz para ele, e também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória que não haja teu igual entre os reis, por todos os seus dias. Deus diz para Salomão, você vai ser rico, você vai ter glória, eu vou te abençoar. Deus quer abençoar você, irmão. Deus, olha para mim, eu falei isso ontem para a juventude e eu repito para os irmãos que estão aqui. Deus quer nos dar um grande reino, para a honra e glória do nome dEle, mas Deus quer nos abençoar muito, amém? E o que é que Deus pediu a Salomão e Ele pede a mim e a você? Versículo 14. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os seus dias. Deus só pediu para ele uma coisa, ande nos meus estatutos, ande nos meus mandamentos. Irmãozinho, irmãzinha, vocês que são de Deus, você que está em casa assistindo esse culto agora, conselho de Deus para você. Estude os mandamentos de Deus. O que é mandamento de Deus? Toda palavra que Deus revela para nós, ela é um mandamento. Até hoje existem alguns religiosos que eles falam que mandamento é aquela lei que Deus deu a Moisés, que nós temos que andar por ela. Na verdade, irmão, tudo que Deus fala para mim e para você hoje é mandamento. Lá em Deuteronômio 28, eu gosto muito de Deuteronômio 28, diz assim, ó, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, versículo 1, guardando todos os mandamentos, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, que eu te ordeno quando? Vocês conseguem ler ali, ó, todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Olha para o pastor, hoje. Você veio para a igreja, hoje Deus está falando com você. Quem crê que Deus está falando com você? O que Deus está falando com você hoje pode ser uma coisa que Deus não falou ontem, que Deus nunca falou antes. Talvez Deus está falando com você hoje. Aquilo que Deus está falando com você hoje é mandamento para a sua vida. Guarda aquela palavra. Hoje, nesse culto, você está aqui e Deus te revela algo que você nunca tinha entendido. Te ensina algo que você nunca aprendeu. No momento que você entendeu aquela palavra, lembra, ela passou a ser mandamento. Eu vou guardar, eu vou cumprir. Não é só aqueles 10 mandamentos. Lá, amar a Deus, não farás para ti imagem de escultura, honrar pai e mãe, não matar, não roubar. É claro que nós temos que andar por aquilo ali, apesar que hoje a lei está resumida em 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Porque quando você ama a Deus, você não rouba, não mata, não adultera, não mente, amém? Quando você ama o próximo, você não mata, não adultera. Então toda a lei se resume naqueles 2 mandamentos, diga amém. Mas às vezes, olha para o pastor, Deus pode ter um mandamento para você que não é para o teu irmão. Ah, pastor, como assim? Vou falar para você, por exemplo, Deus me deu um chamado. Eu jovem, garoto na igreja, eu entendi que Deus queria que eu fosse um pregador da palavra. Esse é o meu chamado. Desde que eu tinha 14 anos, eu dei a minha vida para Jesus, 13 para 14, eu dei a minha vida para Jesus, eu entendi que é isso que Deus quer que eu faça. Mas isso, Deus não quer para todos. Deus quer que todo filho dele pregue a palavra, mas nem todo servo dele é um pregador. Existe aquele que vai pregar, existe aquele que vai enviar.
Talvez alguns de vocês aqui na igreja, Deus está dando para você hoje um outro mandamento. Deus está dizendo assim, meu filho, cresça, porque você vai ser uma pessoa muito rica. E como um homem rico, como uma mulher rica, você vai ser um grande patrocinador da obra de Deus. Já pensou que bênção? Você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser uma pessoa muito rica, muito próspera, e amanhã você vai ter condição de patrocinar várias igrejas. Você vai poder chegar para o pastor Alex e falar, pastor, tem alguma cidade aqui no Vale que não tem nenhuma igreja ainda? Ah, lá tal cidade não tem. Então, pastor, pode ir lá, pode procurar o melhor salão da cidade que eu pago o aluguel. Pensou que benção? Ah, mas lá não vai ter como mandar um pastor. Não, não tem problema não. Eu pago o salário do pastor. Eu pago lá o aluguel dele. Ele pode ficar lá só para pregar. Deixa comigo que Deus está me abençoando. Olha que coisa bonita. Amém? Talvez esse seja o chamado, irmão, que Deus deu para a sua vida. Por que só os filhos do diabo podem enriquecer e patrocinar as coisas deles, irmão? Esses dias, me perdoa, não é desabafo, não. Eu creio que é coisa de Deus, irmão. Hoje em dia, irmão, está uma falta, está uma pouca vergonha, uma falta de vergonha na cara, irmão. O que tem de empresa aí patrocinando a causa LGBT, não sei o quê, patrocinando, irmão. Tudo que você possa pensar. Até rede de lanchonete. O que tem a ver, irmão? A pessoa vai num lugar para comer um hambúrguer, comer um lanche, e chega lá, tem lá uma propaganda lá falando para criança ainda por cima, que menino pode ser que menino pode usar roupa de menina, que menina pode namorar com menina. O que tem a ver? Mas sabe o que é isso? São os servos do diabo que estão com dinheiro sobrando e estão patrocinando a causa de Satanás. Amém? E aí olha para o pastor, aí os filhos de Deus ficam tudo pobrezinho e não pode patrocinar a obra de Deus. Você está entendendo por que o diabo quer colocar na sua cabeça que você, crente, tem que ser pobre? Não, os crentes têm que ser pobres, têm que juntar as moedinhas para comprar o pão de cada dia. E aí os filhos do diabo estão aí, meu irmão, esbanjando dinheiro e investindo dinheiro na obra do diabo. A obra de Deus fica sem investimento, fica sem patrocínio, e a obra do diabo está indo. Só eles colocando dinheiro para patrocinar as mensagens satânicas, as mensagens diabólicas, para cumprir a agenda do anticristo, para quando ele chegar no mundo já está tudo prontinho para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, você tem que prosperar sim, irmão. Vencer na vida em nome de Jesus, diga glória a Deus. Para um dia você poder chegar aqui em Taubaté, não sei se vai ser eu, se vai ser outro pastor, e falar assim, ó pastor, Deus me abençoou, eu vou comprar o maior terreno aqui dessa cidade, vou construir uma igreja aqui, e olha pastor, vocês podem se preparar, porque vai ser tudo do bom e do melhor, para poder ganhar muitas almas para Jesus. Já pensou que benção? Diga glória a Deus. Você poder amanhã, não sei irmão, entrar em contato com o missionário R.R. Soares, falar, missionário, qual país aí que ainda não tem um programa de televisão? Ah, tal país não tem, então pode deixar que eu vou manter. Eu vou todo mês fazer uma oferta. Ah, irmão, mas é muito caro, é 100 mil, é 200 mil. Missionário, Deus me deu condição. Eu pago, está lá, pode colocar. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Então você tem que entender qual é o seu chamado e cumprir esse chamado. Talvez é um mandamento que Deus tem para você hoje. Talvez hoje Deus está falando com você, meu filho, para de ter a mente pequena, abre a sua visão e cresça. Vai para cima. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai prosperar, você vai ser uma bênção, porque Deus é poderoso para te abençoar e você vai ser um grande mantenedor da obra de Deus. A gente de vez em quando conta aqui o testemunho de uma irmãzinha, não sei qual país foi, mas ela já é uma senhora, irmão, trabalhou a vida toda. Quando ela se aposentou, os filhos dela chegaram para ela e falaram, mamãe, agora a senhora vai descansar lá no sítio da família, a senhora já trabalhou muito. Ela disse, não, meus filhos, agora eu vou montar a minha empresa. E os filhos olharam e falaram, mãe, senhora, por quê? Está faltando alguma coisa para a senhora? Ela disse, não, meu filho, para mim não falta nada, mas a minha igreja precisa. Olha a visão. Eu quero prosperar para poder ajudar a minha igreja. Essa mulher, irmão, depois de aposentada, começou a trabalhar no ramo de cosméticos. Hoje é uma das maiores do mundo. E por que começou? E por que é que começou? Porque o desejo dela era abençoar a obra de Deus. Veja o mandamento que Deus te ordena hoje, meu irmão. Que Deus está falando com você hoje. E cumpra esse mandamento. Foi o que Deus pediu para Salomão. Infelizmente, o nosso irmão Salomão, no final da vida, ele se perdeu. Ele esqueceu do mandamento de Deus. Lá no capítulo 11, primeiro livro dos Reis, capítulo 11.
a Bíblia mostra a queda do rei Salomão. O versículo 11 diz: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. A parte que mais me dói ao ler isso aqui é ver que a Bíblia diz que Salomão amou, que ele se apegou a essas mulheres idólatras, se apegou a elas com amor. Porque a Bíblia fala lá no capítulo 3, no versículo 3, e Salomão amava ao Senhor. O amor que antes pertencia a Deus, agora passou para as mulheres, passou para a prostituição. E por causa disso, Salomão cometeu o pecado da idolatria. Agora, por que é que isso aconteceu? Porque Salomão desprezou o mandamento de Deus. Deus falou para Salomão: eu vou te dar sabedoria como ninguém teve, vou dar a você riqueza como o outro não teve, e eu só peço a você, ande nos meus estatutos, nos meus mandamentos, como Davi teu pai andou. E Salomão, irmão, desprezou o mandamento de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, no versículo 14, isso aqui eu até falei semana passada. Se você presta atenção, eles vão colocar ali para mim. Diz assim, ó, versículo de número 14 diz, ó: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão diante de mim. Versículo 15: porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não porás homem estranho sobre ti que não seja dos seus irmãos. Então aqui são os mandamentos de Deus para aquele que viria a ser o rei. Muitos anos antes de nascer o primeiro rei, quando Moisés ainda era o líder do povo de Israel, aquele que legislava sobre Israel, e Deus estava dando a lei, Deus já revelou para ele: um dia o meu povo vai pedir um rei. Porque todas as nações têm, eles também vão querer. Isso se cumpriu lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. O povo de Deus foi até o profeta Samuel e disse: nós queremos um rei, porque todas as nações têm, nós também queremos. Deus já sabia. Então Deus disse: quando chegar esse momento, quem vai escolher o rei sou eu. Colocarás como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre os seus irmãos, não nenhum estranho reinará sobre você, estrangeiro. Quem vai reinar sobre Israel será um irmão de vocês, alguém do povo de Deus. Aí Deus foi dando algumas orientações para esse rei. Coisas que o rei poderia e que não poderia fazer. E olha o que está escrito no versículo 17, Deuteronômio 17, 17. Diz assim, ó: tão pouco para si multiplicará mulheres. Olha Deus falando: aquele que vai reinar sobre você não vai multiplicar mulheres. Não é para ter um monte de mulher. Não é para isso que eu coloquei você no trono. Olha o que Deus diz: para que o seu coração não se desvie. Então Deus sabia que se um homem chegasse ao trono, mas aí ele começasse a desejar muitas mulheres, e o poder, irmão, o problema é isso. O poder parece que dá para o homem esse pensamento, parece que dá para ele esse direito. Tem muitos que começam a prosperar na vida, e aí ele olha para a mulher com quem ele casou, passaram os anos e ele fala: puxa, agora eu estou todo cheio de condição, eu estou com essa mulher, só ela, mas pensando bem, eu tenho dinheiro, eu podia ter mais umas 10, mais jovens, mais atraentes. Tudo engano do diabo, irmão. Tudo engano de Satanás. Eu nunca esqueci uma coisa que o missionário R.R. Soares falou uma vez, irmão, aquilo ali mexeu comigo. Ele disse assim, olha, o homem fica olhando a mulher na rua e falando: ei, aquela lá que é um mulherão. O missionário falou: é igualzinho a mãe dele, igualzinho a irmã dele, é a mesma coisa. Quem está entendendo, diga amém. É tudo igual. Mas o diabo fica lá colocando na cabeça lá: não, é diferente, eu tenho que ter aquela e tenho que ter aquela. E Deus tinha falado: quando houver um rei, não multiplique mulheres.
E o que Salomão fez, irmão? Capítulo 11, versículo 3. Olha o absurdo. Voltando lá, 1 Reis 3:11. E tinha 700 mulheres. Olha para o irmão e fala, 700 mulheres. Mas não bastava. Olha para o pastor. Para ele era muito pouco. Então, o que a Bíblia diz? E 300 concubinas. As concubinas eram as não oficiais. Oficiais eram 700. Mas como ele era muito, muito mais homem do que todo mundo, ele ainda precisava ter mais. 300 concubinas. E as suas mulheres, o que, igreja? Lhe perverteram o coração. O que Deus tinha dito, não multiplique mulheres para não se desviar o coração. Salomão fez. Agora, irmão, o homem mais sábio da Bíblia. O homem que, inclusive, foi usado por Deus para escrever vários livros da Bíblia. O livro de Provérbios é uma obra de Deus na vida de Salomão. O livro de Cantares. Existem salmos na Bíblia que foram escritos por Salomão. A Bíblia diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Que ele falava de tudo, com a sabedoria que Deus havia dado a ele. Com toda essa sabedoria, você acha que Salomão não lembrava que estava escrito que não era para ter muitas mulheres? Mas ele achava que no caso dele não tinha problema. Que ele podia. E é sempre assim, irmão. A serpente, ela sempre vai olhar para a pessoa e vai falar, não tem problema não, pode comer o fruto, não vai acontecer nada, você não vai morrer não. Você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal, você vai descobrir o que é o prazer, você vai descobrir o que é a felicidade, vai descobrir o que é a destruição, irmão. Salomão, que reinou a vida toda em paz, no fim da vida começou a ter inimigos, adversários, que nunca teve. Nunca teve. Ele reinou sobre Israel 40 anos, a Bíblia diz. Em 40 anos, Salomão não teve um inimigo. Foi só riqueza. Olha para o pastor. A riqueza ia entrando pelas portas de Israel e Salomão ia só acumulando e crescendo, crescendo, crescendo. Sem ter ninguém que se levantasse contra ele. No fim da vida, quando Salomão se desviou, começou a pecar contra Deus, primeiro começou a se envolver com todas essas mulheres e por causa delas cometeu idolatria. Começou a servir outros deuses. Ele que 2 vezes já tinha ouvido Deus verdadeiro falar com ele. Agora ele começou a queimar incenso para outros deuses, construiu templos. As esposas dele pediam, por que você não constrói uma capelinha para o meu Deus aqui nesse lugar? E ele tinha dinheiro, queria agradar a esposa, construía. Daqui a pouco ela ia lá, Salomão, por que você não vai lá comigo para a gente queimar um incenso, fazer um sacrifício para o meu Deus? É uma coisa tão bonita, vamos lá. E Salomão caiu na besteira do ecumenismo. Não tem problema não, vamos lá. E fez, irmão, para agradar e se desviou de Deus. Aí começou a ter inimigos, adversários. E olha para o pastor, o homem que foi o homem mais sábio, mais rico da Bíblia, terminou a vida dele sem paz. Terminou a vida dele lutando contra adversários, inimigos, que o próprio Deus permitiu que se levantassem contra ele. Amém? E, infelizmente, ele não conseguiu deixar um bom legado para o filho dele. E é isso que eu queria rapidinho falar com você hoje. Mas antes, eu queria mostrar uma coisa. Deus já tinha decidido o que iria acontecer. Quando Salomão se desviou, Deus disse, por causa de Davi, meu servo, eu não vou tirar totalmente o reino de Israel das mãos de Salomão. Israel tinha 12 tribos. Era como, imagina, o Brasil é um país, mas nós temos 26 estados na federação, não é assim? Israel é um país, mas naquele tempo haviam 12 tribos. Cada uma era um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel. Então tinha a tribo de Judá, Levi, Isacar, Zebulon, Naftali, Gade, Asser, tinham 12 tribos. Quem entendeu, diga amém. Deus disse que deixaria 10 tribos para o inimigo de Salomão e 2 para ele. Olha o que o pecado faz, irmão. Ele perdeu a maior parte do reino dele para um inimigo. Não foi com ele que a perda se deu. A perda se deu com o filho dele. Você tem que tomar cuidado, irmão. Porque um erro seu pode fazer com que o seu filho tenha que assumir um grande prejuízo seu. Você não tem sabedoria de Deus, não busca sabedoria, não obedece a Deus, e amanhã seu filho vai ter que pagar a conta sua. Ande no mandamento, na palavra de Deus. E o
o Roboão, filho de Salomão, cometeu um erro que nós vamos ver daqui a um minuto. Mas antes, vamos ver quem foi o homem que Deus escolheu para reinar sobre as 10 tribos, que era inimigo de Salomão. Capítulo 11, versículo de número 26, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 26. Diz assim: até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Então olhem para mim, esse rapaz, Jeroboão, a Bíblia diz que ele era servo de Salomão e ele também levantou a mão contra Salomão. Como que isso se deu? Bom, a Bíblia conta resumidamente o comecinho da história dele. Versículo 27. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo. Milo era a fortaleza de Jerusalém, tá? E cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão, olha o que a Bíblia fala. E o homem Jeroboão era um varão valente. E vendo Salomão a esse jovem que era laborioso. O que é laborioso? Capaz. O que a Bíblia diz? O pôs sobre todo o cargo da casa de José. Deixa eu falar uma coisa para você. O homem mais sábio, Salomão, olhou para esse jovem Jeroboão e viu que ele era um jovem laborioso, capaz, que ele era valente. O rei olhou e disse: esse rapaz é diferente. Esse rapaz tem alguma coisa que os outros não têm. E o que o rei fez? Versículo 28. E o homem Jeroboão era um homem valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Então, as tribos que eram referentes a José, que eram dos filhos de José. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Aquilo ali era conhecido como a casa de José. O rei Salomão pegou o Jeroboão, jovem ainda, viu que ele era muito capaz e disse assim: tudo o que for respeito à tribo de José, Manassés e Efraim, é da sua responsabilidade. Você vai cuidar. Porque foi que o rei, olha para mim, porque foi que o rei deu uma responsabilidade tão grande. Eram dezenas, talvez até centenas de milhares de pessoas para um jovem cuidar. Mas por que ele deu tanto poder, tanta autoridade? Porque ele viu a capacidade que o Jeroboão tinha. Só que ontem eu estava pregando para os jovens que não foi apenas Salomão que viu. Deus já tinha visto. E isso aqui é uma palavra forte para você, irmão. Os homens nunca verão em você uma coisa que Deus já não tenha visto antes. Você entendeu o que eu falei? Ninguém vai abençoar você se Deus não tiver feito primeiro. Quando é que o seu patrão vai te promover? No dia que Deus te promover. Não é da terra, vem do céu. A porta, olha para mim, a porta, antes de abrir aqui, ela abre lá. Antes de acontecer aqui na terra, acontece no céu. Acontece no mundo espiritual. A Bíblia fala lá no Evangelho de João, no capítulo 3, que os discípulos de João Batista foram até ele e eles questionaram João porque todo mundo começou a ir atrás de Jesus. João, ele era um profeta reconhecido, todos sabiam, mas antes de João ser preso, o ministério dele começou a ter uma queda, começou a diminuir, porque a multidão que seguia a João, toda foi atrás de Jesus, e Jesus ainda estava no começo do ministério dele, amém? Então os discípulos de João chegaram para ele e falaram: mestre, aquele homem que o Senhor batizou, todo mundo está indo atrás dele. E João disse assim: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do alto. Irmão, essa para mim é uma das palavras mais fortes assim de Deus para a minha vida. Isso aqui, se eu puder ensinar um segredo para você, esse é um dos que Deus ensinou para mim. Tudo que você recebe aqui veio do céu, veio do alto. Você está precisando que uma porta se abra aqui? Não bate na porta aqui não. Bate na porta do céu. Amém?
Porque olha para mim, se Deus abrir a porta lá, ela vai abrir aqui. Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Você está lá, irmão, fazendo de tudo para tentar conquistar o seu patrão. Para de ficar fazendo isso. E busque a Deus. Senhor, me põe no coração do seu Zé, do seu João. Ele olha para mim, parece que ele não gosta de mim. Faz ele olhar para mim de um jeito diferente. Irmão, a Bíblia fala lá em Apocalipse 3:7 que o Senhor Jesus ele tem nas mãos dele a chave de Davi. E a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Se Deus abrir a porta para você, quem é o seu patrão para fechar, irmão? Daqui a pouco, seu chefe vai começar a olhar para você de um jeito diferente. Ele vai olhar e vai falar, não sei, mas esse meu empregado aqui, rapaz, não sei, ele está diferente, eu estou gostando dele, do trabalho dele. Você está fazendo, olha para mim, você está fazendo o mesmo trabalho, do jeito que você sempre fez. Mas aí, de repente, o homem começa a olhar diferente. Por que ele está olhando diferente? Porque você mudou? Não, não é você que mudou, mas a bênção passou a estar com você. Jeroboão era jovem. E o rei Salomão olhou e disse, puxa, esse rapaz é capaz, é valente. Mas antes de Deus ver, do rei ver, Deus já tinha visto. Se você continuar um pouquinho comigo, 1 Reis capítulo 11, no versículo 29, a Bíblia diz, sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova, que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. Versículo 31. E disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasguei o reino das mãos de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Então olha para o pastor. Esse jovem Jeroboão, um dia ele estava indo no campo, sozinho. A Bíblia fala que era no campo, não tinha mais ninguém. De repente ele viu um profeta lá de Siló. O nome desse homem era Aías. E o Aías, irmão, estava com uma roupa nova, uma capa nova. Mas quando o Aías viu Jeroboão vindo, imagina o profeta velho, com a roupa nova, e vê um jovem caminhando. Deus falou, pega a tua roupa e rasga ela em 12 pedaços. Ele pegou a capa, tirou e começou a rasgar. O jovem Jeroboão deve ter visto aquilo passando pelo caminho e falou, que negócio esquisito, para esse homem rasgando a roupa dele. Mas quando ele foi passando, o profeta disse, vem cá, meu filho. Eu estou te dando 10 partes da minha roupa. Ele pegou a capa, rasgou em 12 pedaços, cortou 12 pedaços, pegou 10 e deu para Jeroboão. Jeroboão disse, o que é que isso significa? E o profeta disse, Deus manda dizer a você que ele está rasgando o reino do rei Salomão. E 10 tribos de Israel vão ficar com você, você vai reinar sobre elas. Ele vai deixar 2 para Salomão, para o filho de Salomão, por causa de Davi. Olha para você ver o peso que tem um pai, né, irmão? Por causa de Davi, 2 tribos vão ficar para a família de Salomão, mas as outras 10 vão ficar para você. Você reinará sobre elas. Irmão, naquele momento, Deus olhou e Deus viu aquele jovem Jeroboão capaz de reinar. E Deus deu para ele a maior parte do reino de Israel. Irmãozinho, irmãzinha, o rei Salomão só viu o que Deus já tinha visto. Você está querendo ser abençoado? Eu acho que todo mundo aqui quer ser abençoado. Quem quer ser abençoado? Deus tem que olhar você primeiro, irmão. Quando o povo te eleger, significa que Deus já te elegeu. Vocês conhecem o Salmo 89, versículo 13? Deixa eu ler aqui. Salmo 89, eu gosto muito desse versículo aqui. Salmo 89. Louvado seja Deus. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Eu falei 13, desculpa, não é ele não. É o versículo de número 19. 89, 19. Esse aqui eu quero ler com vocês, porque essa palavra é muito importante. Diz assim,
Então, em visão, falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Irmão, você tem que ser um eleito do povo. O que é um eleito do povo? É aquele que todo mundo olha e todo mundo diz: ó, tá vendo aquele homem ali? Aquele homem é diferente. Aquele homem é abençoado. Deus está dizendo: socorri um que é esforçado. Exaltei a um eleito do povo. Irmão, a pessoa que vai ser abençoada é aquela que todo mundo olha e vê. A Bíblia fala lá em Romanos 16, 18, que a nossa fidelidade, ela é reconhecida por todos. Todo mundo olha e vê quando você é uma pessoa diferente. Todo mundo vê o seu esforço. Aquele que não faz nada, todo mundo olha e vê também, é verdade ou não é? Ih, aquele ali é um preguiçoso, não faz nada. Aquele ali só se atrapalha, só tropeça na vida. Você conhece alguém assim? Você vai dar um negócio na mão dele, ó, é melhor não dar para ele não, que ele vai quebrar. Você conhece alguém assim? Manda o fulano, não, é melhor mandar outro, que o fulano vai dar problema. Agora tem aquele que não, ó, eu estou pensando em mandar fulano. Ah, ele pode mandar. Ó, se você der na mão dele, ele vai... Ó, eu estou pensando em pedir para alguém guardar R$1.000 para mim. Ó, pode dar na mão do fulano, porque é perigoso ele devolver 1.100 para você. De tão abençoado que ele é. Amém? Todo mundo diz, todo mundo fala. É o eleito do povo. É esse que Deus abençoa. Irmão, Salomão só elegeu um homem que já era eleito de Deus. Deus tem que olhar você, irmão. E Deus tem que ver você com esse esforço. Socorrer um que é esforçado. Deus que tem que ver você, meu irmão, com esse coração dedicado. Amém? Valente, que se consagra, que busca a Deus. E Ele vai te abençoar. Quem crê, diga amém. Não vai dar tempo de eu falar do Roboão hoje, do filho de Salomão. Fica para um outro dia. Amém? Mas lembra disso, irmão. Deus escolheu você. Fala para o teu irmão, Deus escolheu você para reinar. Olha para o irmão e fala, Deus escolheu você para ser uma bênção. Fala para o irmão, fala assim, não esqueça o mandamento de Deus. Você que está assistindo esse culto em casa, não despreza a palavra de Deus. Deus escolheu você para ser uma bênção. Amém? Por favor, amada igreja, vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você em casa também. Se você tem desprezado o mandamento de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se arrependa agora. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Eis-me aqui, Senhor. Olha para mim. Olha para os teus filhos e filhas que aqui estão. E que querem obedecer, guardar a tua palavra. O erro de Salomão foi não ter guardado o mandamento do Senhor. Foi não ter guardado a palavra do Senhor. Oh meu Deus, eu não quero cair no mesmo erro. Eu quero guardar, esconder a tua palavra dentro de mim. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas eu bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos, meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti.
Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Oh, aleluia. E você vai brilhar, minha irmã, com o brilho de Deus, com a luz de Deus na sua vida, o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Consagre a tua vida a Deus agora. Diga para Ele: Senhor, eu vou guardar a tua palavra, eu vou guardar os teus mandamentos. A minha vida é para te servir. Os dons que o Senhor me deu são para te servir. Aleluia. Oh, aleluia. Ribalaba, chora, balabala. Oh, aleluia. A tua palavra escondi, Senhor. Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Cantem. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi, tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas eu bebi, das tuas águas, para ser uma oferta agradável a ti, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão, não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo, assim como fogo refina, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos cantem, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor, oh, tu és o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Levante as suas mãos, irmão. Consagre a tua vida a Deus agora. Diga para Ele: Senhor, minha vida é tua, o meu coração é teu. Se você está aqui, ou se você está em casa agora, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor agora. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o único Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por você, meu amigo. Dê a tua vida para Jesus agora. Entregue a sua vida ao Senhor. Você que está aqui na igreja, entregue a sua vida a Jesus. Feche os olhos agora e fala para Ele: Senhor, eu te dou a minha vida, todos os meus dias, todos os dias que ainda viverei, eu entrego todos eles ao Senhor. Aleluia. Oh, entregue a Ele. Minha vida, o meu ser te darei, Senhor. Aleluia. Ribalaba, chorabalaba, siribala, candaraba. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ribalabalaba, chorabalabalaba. Oh, aleluia. Te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Levanta as mãos. Te darei, te darei, te darei, Jesus, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Canta pra Ele, irmão, canta pra Ele, irmão. Te darei, te darei, te darei, Jesus, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Oh, te darei, te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Mais uma vez, bem forte, solta a voz, solta. Te darei, te darei, aleluia. Te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Eu te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Ó tu que fazes a rosa se abrir, ó tu que fazes a rosa se abrir e o pranto tornas num sorrir, num sorrir. Oh, aleluia, o que devo eu te oferecer? Aleluia, aleluia, que é minha alma hoje, pois saber. Te darei, cante pra Ele. Te darei, te darei, Jesus, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei, eu darei, te darei, te darei, aleluia, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Eu quero ouvir a igreja bem suave. Te darei, te darei, te darei, Jesus, te darei, Jesus, minha vida,
o meu ser te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser te darei. Levanta as mãos na direção do altar e diga assim: Senhor, fala, eu te dou a minha vida. Diga assim: tudo que sou, tudo que tenho, fala, eu consagro ao Senhor, meu Deus. Diga: tu és o dono, o Senhor de tudo que sou e tudo que tenho. E agora coloque as mãos no coração. Sinta essa alegria agora, irmão. Essa maravilhosa alegria da presença de Deus inundando você agora. Irmão, irmã, nessa hora você recebe a bênção. Nessa hora o milagre acontece. Tem pessoas sendo curadas no nosso meio agora. Tem alguém sendo abençoado lá na tua casa. Se você crê, pode começar a dar glória a Deus. E o diabo não aguenta nessa hora. Nós levantamos a voz e dizemos a todo mal: vai embora. Sai doença, sai pecado, sai tribulação. Tudo que não presta, saia em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, sai o vírus, a bactéria, o defeito físico, a lesão, a dor, desapareça em nome de Jesus. Vai embora todo mal, sai, manda embora, sai, sai em nome de Jesus. Agora toda a igreja levanta as mãos bem alto. E agora, irmão, são 2 minutinhos só para você dar glória a Deus, para você agradecer, para louvar. Vai louvando agora. E agora isso, pode dar glória a Deus. Chora na presença dele agora. Se derrama. Aleluia, 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 aleluia. E rababassuri ribiandere balabalaba, chora balabalabalaba, canta labalabalaba. E ribalaba, chora balaba, si balabala, canto lo balaba, churi balabalabalaba. Aleluia, aleluia, ribalaba, churi balabala, canta labalabalaba, churi balaba. Batiza, Senhor, batiza com o Espírito Santo agora. Enche a tua igreja. Oh, ribalaba, chora balabalabalaba, canta labalaba. Recebe poder aí, meu irmão. Oh, ribalaba, chora balabala, canta lalalaba, ribalaba, churi balabala. Oh, aleluia. Oh, te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei, oh, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Amigo, você que acabou de participar desse culto, eu quero chamar você, convocar, convidar você para estar conosco. Agora, é claro, olha para mim. A Igreja Internacional da Graça de Deus, ela está de portas abertas no Brasil todo. Procure se informar do endereço mais perto de você.
Vá até uma de nossas igrejas, procure o pastor. Você está passando por uma luta, há um homem de Deus, uma mulher de Deus preparado para ajudar você, para abençoar você em nome de Jesus. Eu me encontro aqui na cidade de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416, bem no centro da cidade, pertinho da Rodoviária Velha, ao lado do Hospital Escola, tá bom? E as nossas reuniões acontecem aqui na igreja todos os dias. A igreja abre todo dia. Os cultos principais acontecem sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite, tá bom? Eu sempre tenho ministrado aqui pelas famílias às quartas-feiras. Na sexta-feira, reunião de cura e libertação. Segunda-feira, nós temos um culto forte pela vida financeira. Aí, no sábado, nós temos as reuniões dedicadas aos jovens. 4h30 da tarde, nós temos o culto dos adolescentes. À noite, o culto da mocidade, tá bom? 7h30 da noite. Domingo é o dia dos filhos de Deus. E domingo nós temos reuniões às 6 da manhã, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas, tá bom? 6, 8, 10h30, às 15 e às 18 horas. Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Eu tenho a certeza, você que estiver aqui comigo, tem uma bênção de Deus esperando você, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração por quem está em casa agora, pessoal? Levanta as mãos. Senhor, alguém em algum lugar que nós não conhecemos nem imaginamos vai receber essa palavra. Toca na vida do meu irmão, toca na vida da minha irmã, para que ele seja abençoado, para que ele seja curado, liberto, e que essa palavra fique guardada no coração dele para sempre. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Agora é festa, todos os dias.